No vídeo de hoje falaremos sobre a ópera romântica. É a continuação do nosso vídeo sobre o romantismo, que faz parte da nossa série histórica sobre a música erudita. Não é possível falar em uma única tradição romântica da ópera. Por isso, vamos dividir entre as diversas tradições nacionais. Vamos começar pela ópera italiana. A ópera italiana iniciou o romantismo tendo como tradição o bel canto, uma série de técnicas de canto já herdadas desde o barroco, como o controle da respiração, a ausência de transições bruscas entre os temas e o controle sobre longas extensões vocais. Uma segunda fase da ópera italiana foi a abordagem do nacionalismo. A Itália passava pelo período do Risorgimento e o processo de unificação que deu forma ao Estado italiano atual, no qual a ópera foi um importante instrumento de identidade cultural. Já no final do romantismo, nós temos a tradição do verismo, cujo correspondente na literatura é o realismo, já separado do romantismo no contexto literário. Os principais nomes da ópera romântica italiana foram Vincenzo Bellini, Bellini foi da tradição do bel canto e autor de óperas como Norma e La Sonnambula. Temos também Gaetano Donizetti, As obras mais famosas de Donizetti são as óperas Lucia di Lammermoor, Don Pasquale e O Elixir do Amor. Ainda, Amilcare Ponchielli, Ponchielli é o autor da ópera La Gioconda, entre várias outras. Esta última famosa pela cena de balé A Dança das Horas, no terceiro ato, que é usada no filme Fantasia, de Walt Disney. Ainda, Francesco Cilea, Cilea já é um compositor da segunda parte do romantismo e é famoso pela ópera Adriano Lecouvreur, entre outras óperas que ele escreveu, mas essa é a mais famosa do repertório. E ainda, Umberto Giordano, Suas duas óperas mais famosas são Fedora e Andrea Chenier, Pietro Mascagni, Mascagni tem um dos seus grandes sucessos da ópera italiana, um dos maiores sucessos apresentados até hoje, que é a Cavalleria Rusticana. Mas Mascagni também escreveu outras óperas, como Iris e L'Amico Fritz. E ainda, Ruggero Leoncavallo. Leoncavallo é autor da ópera I Pagliacci, que costuma ser apresentada na mesma noite da Cavalleria Rusticana de Mascagni. As duas obras são muito curtas e por isso elas podem ser apresentadas numa mesma noite. É muito comum que isso aconteça. Principalmente Giuseppe Verdi.
importante não só para a música italiana, como também para a história. A sua ópera Nabucco, que narra a história do cativeiro dos hebreus na Babilônia, ajudou a exaltar os ânimos dos italianos em relação à então dominante Áustria. E o seu coro Va Pensiero se tornou uma espécie de hino não oficial da Itália. Além de Nabucco, Verdi também escreveu muitas outras óperas no repertório, das quais nós podemos citar La Traviata, atualmente a mais executada de todas as óperas de quaisquer compositores no mundo, Rigoletto, Aida, Il Trovatore, Un ballo in maschera ou Um baile de máscaras, Otello, baseada no romance homônimo de Shakespeare, Simone Boccanegra, Don Carlo, uma ópera grande, a maior ópera de Verdi, Macbeth, também uma ópera baseada no trabalho de Shakespeare, La Forza del Destino, a Força do Destino, e outras 16 óperas. E além de Verdi, nós não podemos deixar de dar o mesmo peso a Giacomo Puccini. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, no, no. Puccini já é de uma geração posterior a Verdi, muitos o consideram como seu sucessor na ópera italiana e é um autor de óperas tão populares quanto as de Verdi. Esta é uma relação completa das suas óperas. La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, Turandot, Gianni Schicchi, Manon Lescaut, Il Tabarro, Suor Angelica, Le Ville, que foi a sua primeira ópera, Edgar e La Rondine. Agora vamos falar da ópera alemã. Na Alemanha, a ópera era entendida como uma obra de arte total. Era entendida como a união de todas as artes. O drama, a poesia, a música, a pintura e o teatro. Foi adotado o conceito de melodia perpétua. As óperas das outras tradições têm uma clara divisão entre números, árias, coros, duetos, enquanto na melodia perpétua, uma linha melódica se desenvolve inteiramente do início até o fim da cena. Há uma conexão total entre o canto e a orquestra. E ainda há o chamado Leitmotiv, ou motivo condutor, que é o uso de uma frase musical curta e fácil de lembrar, para representar uma personagem ou situação. Esse recurso até hoje é usado no cinema e nas telenovelas. O grande expoente de todas essas técnicas na ópera alemã foi Richard Wagner. Assim como Verdi, Wagner também foi uma personagem histórica importante, mas por um motivo nada nobre. Era o compositor favorito de Hitler, que se apropriou de seu legado musical para fazer propaganda do nazismo. É sabido que Wagner era antissemita, porém é importante lembrar que alegações do tipo Wagner era nazista são falsas, dado que Wagner já estava morto havia mais de 40 anos quando Hitler chegou ao poder, sem contar que não há evidências de que Wagner tivesse escrito ou dito qualquer coisa pregando algo parecido com o Holocausto. É certo, entretanto, que Wagner exaltava a cultura alemã e usou a ópera como instrumento para isso. Pode-se dividir a obra de Wagner em 3 fases. As primeiras obras, que são as óperas Die Feen, ou As Fadas, Das Lebensverbot, ou A Proibição de Amar, e Rienzi.
A segunda fase já tem obras mais populares de Wagner, as obras provavelmente as mais apresentadas pelo teatro, que são Der Fliegend Holländer, ou O Holandês Voador, às vezes mais conhecida pelo título de O Navio Fantasma, usado na França, Tannhäuser e Lohengrin. E ainda a terceira fase com as suas obras de maturidade e tidas como revolucionárias. Tristão e Isolda, Os Mestres Cantores de Nuremberg, Parsifal, a última das óperas escritas por Wagner, e principalmente a tetralogia do Anel dos Nibelungos. Anel do Nibelungo, na realidade. São 4 óperas que são uma continuação da outra, que são Das Rheingold, o Ouro do Reno, Die Walküre, a Valquíria, Siegfried e Götterdämmerung, ou O Crepúsculo dos Deuses. Depois de Wagner, a ópera alemã prosseguiu com Richard Strauss. Aqui nós vamos lembrar que Richard Strauss não tem nada a ver com o Strauss das valsas, como nós afirmamos no vídeo anterior. Até porque o Johann Strauss era austríaco, enquanto Richard Strauss era alemão. E as óperas de Richard Strauss incluem Salomé, famosa pela Dança dos Sete Véus, Ariadne auf Naxos, Elektra, Die Rosenkavalier, ou O Cavaleiro da Rosa, Die Frau ohne Schatten, ou A Mulher Sem Sombra, Die Ägyptische Helena, a egípcia Helena, Arabella, Intermezzo, Die Schweigsame Frau, ou A Mulher Calada, Friedenstag, ou Dia da Paz, Daphne, homônima da primeira ópera da história, mas com outro libreto e outra música, Die Liebe de Danae, O Amor de Danae, e Capriccio. Vamos agora à ópera francesa. A grande característica da ópera francesa na primeira parte do romantismo foi a Grande Opéra, que é uma obra de grandes proporções, com muitas personagens, histórias grandiosas, música elaborada e cenários luxuosos. Até pelo fato de ser uma produção cara, a Grande Opéra hoje em dia é muito pouco executada pelo mundo. Mas no final do romantismo, a ópera francesa passou a ser mais parecida com a ópera italiana, como o movimento verista, que aconteceu na Itália, mas também aconteceu na França. Dá para dizer, de uma forma geral, que a ópera francesa é musicalmente mais delicada, mas não é uma regra. E a ópera francesa, diferente do que aconteceu na Itália e na Alemanha, não teve 1 ou 2 compositores de maior destaque, mas um repertório escrito por vários compositores de importância comparável e um peso mais equilibrado, alguns com 2 óperas que entraram no repertório. Entre eles, Hector Berlioz, Giacomo Meyerbeer, que apesar de ser alemão de nascimento, era compositor de óperas em língua francesa e foi um grande expoente da Grande Opéra. Charles Gounod, Jules Massenet, Georges Bizet, autor da Carmen,
a mais famosa das óperas francesas. Camille Saint-Saëns. E Léo Delibes. Algumas das óperas francesas mais executadas e que mais valem a pena serem assistidas são de Georges Bizet, Carmen, a mais famosa ópera francesa executada hoje, como já dissemos, também Le Pêcheur de Perles, Os Pescadores de Pérolas, de Charles Gounod, Faust, Romeu e Julieta e Mireille, de Jules Massenet, Cendrillon, Manon, Thais, uma ópera muito famosa por causa do número orquestral Meditação, e Esclarmonde, de Léo Delibes, Lakmé, essa ópera muito famosa por causa do Dueto da Flor, lembrando que Delibes se notabilizou também como compositor de balé. Escreveu 2 balés que entraram para o repertório também junto com os de Tchaikovsky, que são Coppelia e Sylvia. Mas este é um assunto para um outro vídeo. De Giacomo Meyerbeer, o grande expoente da Grande Opéra, como também já dissemos. L'Africaine, que conta uma história sobre Vasco da Gama. Robert le Diable, Les Huguenots e Le Prophète, o Profeta. De Hector Berlioz, também um nome importante na música sinfônica, como já dissemos no outro vídeo também. E Berlioz foi um grande expoente da Grande Opéra, como foi Meyerbeer. Temos Le Troyen, Os Troianos, Benvenuto Cellini, Beatrice e Benedì. E de Camille Saint-Saëns, um dos compositores mais versáteis da França, que tem várias outras obras famosas, mas ele tem inclusive uma peça programática que nós não citamos no vídeo anterior, que é o Carnaval dos Animais, uma peça que tem vários números bastante famosos, mas na ópera de Saint-Saëns, a única que realmente entrou para o repertório habitual é a ópera Sansão e Dalila. Nós vamos falar também da ópera Boêmia. A Boêmia, como nós já falamos, atualmente é uma das partes da República Tcheca, sendo as outras duas a Morávia e a Silésia. Ela estava sob domínio austríaco e posteriormente do Império Austro-Húngaro durante o período romântico. Assim, era esperado que um forte movimento nacionalista surgisse por lá, um movimento de preservação do idioma e dos valores nacionais. Dessa maneira, a Boêmia desenvolveu uma tradição de ópera em língua tcheca, focando os temas da cultura local. Mas algumas dessas obras também caíram no gosto da corte austríaca, dos Habsburgo, e tiveram versões em alemão. Foram 3 compositores de óperas na Boêmia, são eles: Bedřich Smetana, já falamos dele aqui como autor de poemas sinfônicos, mas ele foi principalmente compositor de óperas. São elas: Brandemburgueses na Boêmia, Prodana Nevesta, ou A Noiva Vendida, a única ópera dele que faz parte do repertório habitual fora da República Tcheca, muito popular na Áustria e na Alemanha principalmente. Dalibor, Libouche, As Duas Viúvas. Nós vamos tentar aqui dizer somente a tradução para não arriscar errar na pronúncia tcheca. O Beijo, O Segredo,
A Parede do Diabo e Viola. Outro compositor importante de ópera na Boêmia foi Antonín Dvořák. A mais famosa das óperas de Dvořák é Rusalka, muito famosa pela Canção da Lua, uma melodia muito bonita executada no primeiro ato da ópera. Mas também Wanda, o Jacobino, o Camponês Astuto, Armida, o Rei e o Queimador de Carvão, Dmitri e O Diabo e Kátia. E por último, Leos Janáček. E hoje tem 3 óperas frequentes no repertório internacional. Inclusive, as 3 foram montadas no Teatro São Pedro, aqui em São Paulo, na década de 2010, bem recente, portanto. São elas: Ienufa, Kátia Kabanova e O Caso Macropoulos, mas também Da Casa dos Mortos, As Viagens do Sr. Bruček. Janáček também compôs para muitos outros gêneros musicais, e uma obra importante dele é a Missa Glagolítica, escrita no idioma eslavo eclesiástico, uma língua litúrgica usada nos países do leste europeu, principalmente os países eslavos de religião ortodoxa. Por último, vamos falar sobre a ópera espanhola. Apesar de a Espanha de hoje ser um grande centro de música erudita, foi mais no último século que a ópera se desenvolveu por lá. Não houve propriamente uma escola de ópera espanhola, embora houvessem sim alguns compositores que escreveram óperas, embora o maior destaque deles tenha sido em outro gênero, e nem todas as óperas escritas por ele eram em língua espanhola ou catalã, considerando a Catalunha como parte da Espanha e, portanto, do mesmo escopo cultural. No entanto, o período romântico viu o florescimento de um gênero muito próprio do teatro lírico espanhol, que é a zarzuela, que teve o seu auge no século XIX, embora ela já existisse desde o século XVII. Tipicamente, a zarzuela mistura o canto com o diálogo falado, ao mesmo estilo da opéra comique francesa. E a zarzuela podia ser de 2 tipos: o género chico, com obras de ato único, e o género grande, com obras mais extensas e mais sérias. Desta vez, nós não vamos colocar amostras de áudio devido à dificuldade de encontrar material livre de direitos autorais. Mas nós vamos citar os compositores principais aqui, que são Felipe Pedrell, o seu discípulo Isaac Albéniz, não era um compositor propriamente de óperas, mas escreveu óperas em língua espanhola. Ele se notabilizou como um importante compositor de música geral na Espanha. Ruperto Chapí, também autor das zarzuelas. Aqui nós temos o primeiro compositor especializado nas zarzuelas. Emílio Arrieta e Francisco Barbieri. E aqui nós colocaremos alguns exemplos de obras da ópera espanhola. Primeiro, vamos começar com as óperas propriamente ditas, de Isaac Albéniz, Pepita Jiménez, Henry Clifford, Merlin. Essa ópera foi pensada para ser a primeira parte de uma trilogia sobre o rei Arthur, mas não foi concluída e somente essa primeira ópera, Merlin, chegou a ser terminada e ainda assim não foi executada
quando Albeniz ainda estava em vida. De Felipe Pedrell, Els Pirineus, La Celestina, de Emílio Arrieta, Hildegonda, La Conquista de Granada e Marina, essa ópera adaptada de uma sarsuela e que se tornou depois uma ópera completa. E de Roberto Chapí, Roger de Flor e Circe. E aqui nós vamos citar algumas das sarsuelas. Lembrando que esses compositores escreveram dezenas delas. Nós citaremos apenas algumas das que eles escreveram, alguns exemplos de sarsuelas que ainda hoje são apresentadas. Aliás, é muito importante que o principal teatro de ópera lá na Espanha é chamado de Teatro de la Zarzuela. Alguns exemplos de Francisco Barbieri: Jugar con Fuego, Pan y Toros, El Barberillo de Lavapiés, de Getafe al Paraíso, y de Roberto Chapí, El Tambor de Granaderos, Curro Vargas, La Bruja e Las Hijas del Cebedeo. Por hoje é isto. Espero que tenham gostado. Inscrevam no nosso canal e ativem as notificações. Assim estarão ajudando o canal a crescer. Um grande abraço e até a próxima.